Aleluia! Santo Espírito é bendito aqui, porque Ele está habitando em nossas vidas. Aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos agora. Muito obrigado, Divino Espírito Santo, pela tua inspiração, pela inspiração que vem do alto, pela tua intercessão em nosso favor, com gemidos inexprimíveis. Oh Pai, oh Filho, oh Espírito Santo, nós estamos felizes nesta noite, porque podemos celebrar a maior realização das nossas vidas, a nossa completa e poderosa salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Oh Senhor, muito obrigado, porque tudo tem cooperado para as nossas vidas prosperarem, Senhor. Tudo tem cooperado para o nosso bem, porque em Cristo Jesus nós podemos dizer, nós podemos afirmar que te amamos, Senhor. Oh Pai amado, oh bendito Senhor, que alegria podermos partilhar isso uns com os outros e podermos caminhar, Senhor, juntos como tua família. Assim, Pai, nós te glorificamos, assim nós declaramos a tua presença real em nossas vidas, a tua habitação em cada um de nós, cada vez mais, cada dia mais, hoje e para todos sempre. Assim seja. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluias. Graças a Deus. Cumprimente aquele que está aí perto de você com a graça e a paz do Senhor. Faça isso com alegria neste momento. Celebre esta presença do Senhor Jesus na tua vida, esta presença santa e augusta do Espírito Santo de Deus que em nós habita. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Oh Senhor amado, obrigado Pai. Aleluia. Graças a Deus. Aleluias. Aleluia. Bendito é o Senhor. Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Oh Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem aqui está precisando de cura? Ser curado? Levanta a sua mão aí agora para mim. Pode levantar a mão sem medo. Levanta a mão aí. Ok, ok. Então fica com a mão levantada aí. Pai querido, nós queremos neste momento ministrar cura, Pai, sobre essas vidas que estão com as mãos levantadas, Pai. Venha sobre elas a tua graça, de tal maneira, Pai, que elas sejam completamente libertas, Pai. Seja doença, enfermidade, seja dor física, não importa qual seja o problema, Pai. Traz a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Traz agora, Pai. Traz agora, Pai. Em nome de Jesus. Para o louvor da tua glória, Senhor. Pelo poder que vem da cruz do Calvário, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós declaramos esta cura realizada em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Não duvide de forma nenhuma. E não deixe o inimigo colocar nenhuma minhoca na sua cabeça dizendo, não vai ser nada disso, não é nada disso. Não, é e pronto. É e pronto. É sua a bênção. E ninguém vai tirar a bênção de você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Durante a semana nós tivemos aí 10 encontros celulares, 10 encontros celulares, 8 células oficiais e 2 que já estão, aí se realizando para se transformarem em novas células. 10 encontros celulares. O que você responde a isso? Nossa, que fraquinho. O que você responde a isso? Melhorou bastante, agora sim, não é?
povo de Deus é um povo animado, motivado, forte, ativo, que vai para frente, que crê no Espírito Santo. Aleluia! Graças sejam dadas ao Senhor por isso. Somos fortes, somos ativos e temos testemunho nas nossas vidas. Sempre temos o que testemunhar. Por quê? Porque temos vida com Deus. Você tem vida com Deus? Pergunta para quem está perto de você aí. Você tem vida com Deus? Você tem vida com Deus? Porque se você tem vida com Deus, você vai ter o que testemunhar. Vai ter sim. Vai ter vitória, vai ter alegria, vai ter bênção para contar, vai ter sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então tá bom, e agora eu vou chamar aqui a nossa querida Anne, que vai trazer um testemunho aqui para nós. Pode vir aqui, Anne. Glória a Deus. Aleluias. Pode vir aqui em cima. Isso. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. O testemunho que eu queria contar foi de sexta-feira, que eu, para quem não conhece, eu gosto muito de música. Adoro ficar com fone de ouvido, não suporto perder o fone de ouvido. E sexta-feira eu acordei atrasado para ir para o trabalho e esqueci o fone de ouvido. Nisso, fiquei brava comigo mesma, né, extremamente chateada. E falei assim, nossa, pai, não é possível ter esquecido um negócio desse. E nisso, passei o dia inteiro com o serviço, até aqui, e incomodada, querendo ouvir louvor, querendo ouvir alguma ministração para colocar no ouvido, só para, tipo, parar e focar no trabalho. Nisso, na hora do meu almoço, saí, eu trabalho no centro, então saí no Xing Lings da vida, e comprei um fone de ouvido. Coloquei, não funcionava. Aí eu, não é possível. E para aqueles que não sabem, eu tenho um iPhone, então é caro. E aí fiquei ainda mais indignada por comprar o fone de ouvido e ele não funcionar. Nisso, saí tarde do trabalho e peguei o ônibus no ponto em frente. Tarde da noite, chegou meu ônibus, entrou uma galera, eu fui uma das últimas. Nisso, que eu passo a catraca, vou sentar, sento do lado de uma moça. E ela estava com a mão assim, como se tivesse dor de cabeça, sabe? E a todo momento só assim. Aí eu, tá, não vou incomodar, sentar aqui quietinha, vou o meu caminho. Nisso, tirei meu celular, como estou sem fone de ouvido, coloquei o Instagram no mudo e fui vendo os vídeos, fui vendo as fotos. Mas focada ali no meu celular. Do nada eu escuto como se fosse uma pessoa fungando, sabe? Aí eu, oxe, é coisa da minha cabeça. Nisso ficou mais alto. Quando eu olho, a moça do meu lado tá chorando. Só que, tipo, cobrindo o rosto, assim, chorando horrores. E aí eu falei, ok, eu vou precisar cuidar disso. Aí eu, minha cabeça assim, como é que eu pergunto se tá tudo bem, sendo que claramente não tá tudo bem. Fui, incomodei ela, perguntei se estava. Aí ela me vira com o rosto inchado, cheio de lágrima no olho, e falei assim, não, tá tudo bem. E volta, tipo... Aí eu peguei assim, moça, você quer conversar? Na hora que eu falei essa frase, ela começou a chorar horrores. E não parava. Aí eu só grudei nela, cheguei perto assim do ouvido dela e falei assim, moça, posso te abraçar? Aí ela... Aí eu cheguei nela, abracei assim pro lado e ela começou a chorar e não parava. Aí eu falei assim, eu não perguntei a religião dela, não perguntei nada. Eu falei, vou orar, né? Peguei, derramei, falei para ela bênçãos, vitórias, orei sobre a vida dela. Porque dava para sentir que ela estava com carga, sabe? Dava para sentir que ela estava completamente carregada de um monte de coisa. E aí, eu tô de olhinho fechado aqui orando por ela, quando eu escuto tipo, a mão dela vindo assim, sabe? Como se fosse tapar o ouvido, sendo que, na realidade, ela estava de fone e ela estava tirando para ouvir a minha oração. Nisso, me deu um start, assim, maravilhoso, que quantas vezes a gente está no ônibus, está em outros lugares, com fone de ouvido, fechado no nosso mundinho, e não percebemos a pessoa ao lado chorando, que está precisando. Que assim que eu terminei a oração, que ela tipo, se acalmou, ela virou para mim, é incrível como um espírito testifica o outro. Eu na hora falei, meu Deus, moça, não fala isso não. E o pastor falou sobre isso no ID. Falou sobre essa paixão evangelística de temer pelas almas das pessoas, essa paixão de se preocupar com o outro. E quantas vezes a gente está fechado no nosso mundinho, fechado no celular, no fone de ouvido, a nossa ideia de não se contaminar com o mundo não é essa.
não é desse jeito. A gente perde essa sensibilidade ao ouvir a palavra, perde essa sensibilidade em perceber o outro. E é isso meu testemunho. E essa moça, ela disse que saiu muito mais leve, e eu desci um ponto antes dela, deixei o enderecinho da Comunidade da Graça, entreguei para ela no papel. E o nome dela é Lúcia, e esteja orando por ela. Glória a Deus. Aleluia. Aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Então, tudo isso faz parte daquilo, né, que nós colocamos no nosso encontro do ID, né, a importância de aproveitarmos muito bem todas as oportunidades que o Senhor nos coloca. E eu percebi, né, que isso tocou, né, bastante o coração dos irmãos, né, essa questão realmente tocou fundo. E estamos vendo aí o quanto o Senhor, né, já tem, né, realizado através disso e vai realizar muito mais. Glorificado seja o nome do nosso Senhor por causa disso. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Eu gostaria, neste momento, de adiantar a parte dos nossos dízimos e ofertas, que nós temos algumas coisas muito importantes para acontecer no nosso culto desta noite. Vamos estar adiantando esta parte e também os avisos, né, informações gerais. Lucas. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Estão animados ainda? Amém. Está todo mundo preparado para receber a palavra? Então eu queria ler Hebreus 10, 35. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Então vamos nos apegar à confiança que nós temos ao Senhor, a confiança que nós temos de saber que Ele é quem vai suprir todas as coisas e dar prioridade, dar as primícias, como a palavra diz a Ele. E como que será? Como que Deus age, né? Deus age, ela será generosamente recompensada. Deus é um Deus de multiplicação, um Deus que Ele ama aquele que é fiel para com Ele. E você que vai contribuir nesse momento, via Pix, ou cartão, ou dinheiro, erga suas mãos, que os irmãos vão levar o envelope para vocês. Vocês que fizeram durante a semana também, peguem o envelope também, para a gente estar consagrando neste momento. E eu queria convidar a irmã Neuza a fazer essa oração. Graça e paz, boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos nesta hora, Pai. Sim, Senhor, tudo, Pai, para ti e por ti, Senhor. A nossa adoração, nosso louvor, em cada atitude, o expressar, Pai, da nossa gratidão, Pai, por tanto que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. E nós já te louvamos, Deus, por este momento, Senhor, que assim seja, Pai, cada um entendendo em sujeição e obediência a Ti, Pai, de estarmos, Senhor Deus, entendendo, Pai, este princípio, Senhor, esse valor, Senhor, que nós não negociamos, Pai, que é sim, Senhor, de fazer parte integrante do Teu reino, de uma forma, Pai, de um coração, Senhor, totalmente, Pai, estar sim, Senhor, em gratidão, Pai, oh Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, por toda a contribuição, cada mão estendida, cada família, Senhor, cada provisão, Senhor. Oh, Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Deus, Pai, mesmo antes de nós pedirmos, pensarmos, Senhor, o Senhor já fez por nós. Pai, que todo, Senhor, que todo roubo, que toda afronta do inimigo, Senhor, que, Senhor Deus, Senhor, dos ataques nessa área, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus, declaramos as janelas dos céus escancaradas, Senhor, que haja provisão, Senhor, abundante nessa área, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, amém e amém, Senhor.
Glória a Deus. Amém. Então os irmãos vão passando a salva. Tivemos um culto da mulher plena ontem, maravilhoso aqui. A mulherada estava em peso aí. Amém. E no dia 31 nós vamos ter vigília, às 21h30. Glória a Deus. E essa semana seguimos também normalmente com as reuniões de segunda-feira, homens de honra e mulheres intercessoras, às 20 horas aqui na igreja. Os irmãos que já são daqui da igreja, mas que não têm vindo ainda, estejam conosco nesse momento, nesse estudo. É algo muito importante que vai agregar e muito. E as nossas células também de quarta a sábado continuam em vários pontos da cidade. Um aviso rápido do acampamento de casais: amanhã vai ser criado um grupo no WhatsApp com todos que vão no acampamento. Então não saiam do grupo, ok? É muito importante, vai ter muitas informações, o endereço, tudo que vocês precisam saber vai estar nesse grupo, ok? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor então? Glória a Deus! Aleluias, glórias a Deus. Queria convidar os irmãos a abrirem as Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, Mateus 18, a partir do versículo 1, diz assim a Escritura: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Continua. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse então é o maior no reino dos céus. E quem receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Vemos que Jesus deu um valor todo especial às crianças. As crianças no tempo de Jesus não eram nem ao menos contadas, tá? Não se contavam crianças e muito menos mulheres. A contagem era só de quantos homens tem. Então chegava-se a esse ponto. Jesus valorizou a todos. Valorizou a todos um por um, não se esqueceu de ninguém. E valorizou a criança de uma tal maneira que coloca que elas não podem ser impedidas de forma nenhuma de chegar até Ele. Muito pelo contrário, temos que agir da mesma maneira que uma criança para poder entrar no reino dos céus. Porque aquele que não agir como uma criança que realmente crê de verdade na promessa que é feita, que não for humilde, como uma criança humilde e aceita aquilo que é colocado para ela, quem assim não for diante de Deus, não entra no reino dos céus. Então, por isso, a importância tremenda. As crianças são realmente o futuro da igreja, o futuro de uma nação, mas elas já participam da verdadeira fé desde o início. Desde que elas chegam ao mundo, elas já participam da verdade da fé. Não é só que um dia vão passar a fazer parte. Só lá no futuro. Não, tá? Não é isso, tá? Elas já têm uma participação desde o começo. E nós, na Comunidade da Graça, nós não batizamos as crianças. A partir do momento que ela tenha realmente, entendimento das coisas de Deus e de uma experiência de novo nascimento, a partir daí elas podem ser batizadas, Não fixamos uma idade específica, vai depender de caso a caso, de experiência com experiência. Mas quando elas nascem, quando elas são bebês, quando elas vêm a este mundo, nós já fazemos a apresentação e a consagração dessas crianças diante de Deus e dos homens, aleluia.
aonde nós firmamos um compromisso de cuidar delas, de proclamar o evangelho para elas, de testemunharmos para elas. E esse compromisso é de toda a comunidade da fé, mas vai começar inicialmente e principalmente a partir da nossa casa, a partir da nossa família. E nós, com muita alegria no nosso coração, vamos chamar uma família muito querida aqui, porque nós vamos hoje fazer a apresentação da Esther. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor por isso. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir então que os pais, a Esther, vou pedir que aqui as avós e os familiares que estão acompanhando, todos eles venham também até aqui à frente participar deste momento. A pastora vem aqui para estar conosco também neste momento tão alegre, tão festivo com esta família. Aleluia. Aqui em cima, podem subir aqui em cima, tá? Glória a Deus. Aqui em cima, aleluia, toda a família, glória a Deus, com muita alegria que recebemos a cada um de vocês aqui para esta celebração, para esta consagração. Aleluias, glórias a Deus. Amém, amém. Isso, vem mais para cá, fica bem centralizado aqui, né? Aleluias, aleluias, glória a Deus. Isso aí, amém. Eu convido toda a igreja a se colocar em pé nesse momento aqui. Convido também toda a igreja, né, a erguer as suas mãos aqui agora, neste momento, tá? Nós vamos estar, neste momento, né, fazendo uma oração aqui especial, né, por esta criança, e vamos estar então desejando as mais ricas bênçãos celestiais sobre a vida dela. Amém, Jesus? Glória a Deus, tá? Queria falar alguma coisa antes da oração? Então, pode sim, claro que pode. Abaixa o braço um pouquinho, gente. Pode abaixar, por favor. pode abaixar. Por quê? Porque esse ato que nós estamos fazendo hoje, de consagrar a Esther, é um ato que chama a responsabilidade da família. É um comprometimento dos pais, antes de tudo, diante de Deus, em criar a Esther num ambiente de amor, num ambiente de fé, num ambiente de segurança emocional, para que ela se desenvolva e cresça estabilizada e cresça entendendo o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele se expressa através das nossas vidas, não é? Através do nosso testemunho, né? Então, a nossa responsabilidade como pais, como mãe, como avó, como bisavó, olha que coisa maravilhosa, é fundamental na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. A intercessão de vocês, que é a oração de vocês pela Esther, ajudando o casal a estar conduzindo a casa, a família, é fundamental. Vocês são peça muito importante na engenharia de um lar, deste lar, né? Que são eles a descendência de vocês. Nós temos aqui 4 gerações. Glória a Deus. Que coisa linda! 4 gerações abençoadas, debaixo do comando do Espírito Santo. E isso é tremendo, né? Então, é um comprometimento da família em relação a Esther. Então, antes de nós orarmos, eu gostaria que os pais repetissem uma oração aqui comigo. Amém? Vocês aceitam fazer isso? Então, digam assim comigo, é um voto de vocês. Como pais da Esther, nós nos comprometemos a expressar
a nossa intenção de criá-la em um ambiente de amor, de fé e de respeito. Sabemos que esta jornada não será fácil, mas confiamos que o Senhor e o Espírito Santo em nós nos sustentará. E contamos também com toda a nossa comunidade de fé. Amém! Glória a Deus! Agora sim, vamos erguer as nossas mãos aqui em direção a Esther. Já tiraram fotos? Agora, eu vou pedir para a Amanda passar a Esther para os braços do John, que é o pai, e ele vai segurar, porque depois ele vai erguer, né, para apresentar para toda a igreja, né? Vai erguer a Esther. Sacerdote da casa, tá? Então vamos orar. Vamos orar, Miguel, vamos orar, Samuel, pela Esther. Vamos lá. Senhor amado, muito obrigado. Essa noite o nosso coração se alegra, porque estamos aqui nesse ato de fé, consagrando a Ti a vida da pequena Esther, confiando, ó Deus, nas Tuas promessas, que ela crescerá e será uma discípula do Senhor Jesus, e será uma jovem apaixonada por Ti, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre o seu desenvolvimento, que seja um desenvolvimento saudável, meu Deus, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos pais, sobre a vida dos avós, das avós, de todos os parentes, dos tios, dos irmãozinhos do Samuel. Oh, meu Deus eterno, pedimos que o Senhor esteja abençoando e sustentando esta família, meu Pai. Em nome de Jesus, assim oramos a Ti e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vem aqui à frente e erga ela pelos bracinhos. Isso, para cima, assim, isso. Vamos receber, então, a nossa querida. Em nome de Jesus. Isso, Vamos ajeita, com ajeita. jeitinho, Pode ajeitar com o vestidinho, isso é Com fundamental. jeitinho. E aí, segura firme. Sumo sacerdote do lar, que é o Pai. Glória Aleluia! a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus, amém. Amém. Vamos nos assentar, então. Glória a Deus. Muito obrigada. Viu? Aleluia, Jesus. Aleluia. Conte conosco, querido. O Senhor é maravilhoso. Amém. Amém, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Linda família. Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, sacerdote do lar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os atos do Espírito Santo. Vamos continuar falando dos atos do Espírito Santo. Então, agora mesmo nós tivemos mais um ato do Espírito Santo, não tivemos? Quando consagramos uma criança, é um ato do Espírito Santo. Ele está atuando em cada detalhe da nossa vida, tá? Então, você quer viver uma vida frutífera? Busque ao Senhor incessantemente e declare que o dom do Espírito Santo é seu, já está em você. Porque a promessa de Jesus era para aqueles 120 ficarem orando e aguardando a descida do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce.
traduz todas as línguas que ali estavam, e todos conseguem entender a verdadeira mensagem da fé. Então não há limite para o Espírito Santo. E ele hoje é derramado de uma maneira universal na vida de todo aquele que crê. Tem que crer, tem que confessar, tem que declarar, tem que experimentar. Se não for assim, não vai funcionar. Então, a promessa que foi feita pelo Senhor já foi cumprida. Agora você toma posse da promessa. A promessa de salvação e de plenitude da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ela já foi cumprida. Já foi cumprida. Então a gente pede muito em oração: Deus, não me dá um avivamento espiritual. Deus, traz um avivamento espiritual para a igreja de hoje. Deus, e tudo. Na verdade, tudo já está à disposição. O problema é crer e tomar posse. Porque quando você crê e toma posse, as coisas acontecem. O nosso problema é que a gente fala muito e age pouco. Fala muito que quer, mas na hora H não crê. Fala muito que crê na oração, mas não ora como deveria. Ora pouco e às vezes ora mal. Como é que eu faço para não orar mal? Escritura Sagrada, Bíblia, Palavra de Deus. A Palavra de Deus me inspira e me ensina a orar corretamente. Amém, Jesus? E quando eu oro corretamente, a oração é respondida. Então a promessa do Espírito Santo já foi cumprida. Não é que ela vai ser cumprida ainda. Tem gente que pensa que ainda vai ser cumprida. Não, ela já foi cumprida. Só que agora nós temos que tomar posse. Tomar posse e permitir que o Espírito Santo realmente atue em nossas vidas nos mínimos detalhes. Porque para Deus os mínimos detalhes importam, sabiam disso? Os mínimos detalhes importam para Deus, mas nós temos que submeter tudo isso a Ele e deixar que Ele realmente nos conduza em triunfo em todas as coisas. Aleluia! E vamos voltar lá em Atos, no capítulo 2, maravilhoso capítulo 2, não é? De onde extraímos tantas lições para a nossa vida. Então, Atos, capítulo 2, vamos para o versículo 40. Versículo 40, deixa aí. Então, estamos ainda na esteira da pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Pedro, então, proclama no poder do Espírito Santo a verdadeira palavra, a palavra da cruz, a palavra de arrependimento, a palavra que nos leva a ter uma mudança completa de mente e de coração. E Pedro traz uma advertência. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Então ele está falando de duas coisas aqui. Está falando de salvação e está falando de uma geração que é perversa. A palavra é forte. A palavra é forte. Pedro não massageou o ego de ninguém. Ele estava falando no poder do Espírito Santo. E o objetivo do Espírito Santo não é massagear o ego. É trazer sim alegria e motivação. Mas a alegria e motivação, ela vem a partir de uma obra que Deus realiza na minha vida, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E me leva a uma atitude diferente. E me leva a uma verdadeira mudança. Então, por isso, Pedro aqui insiste com eles: salvem-se desta geração perversa. Então ele está falando que a geração é perversa. Ah, então ele está dizendo que as pessoas ali eram perversas? Está sim. Está dizendo ali que o povo em geral ali era um povo perverso? Era. E hoje, o povo em geral é bonzinho? Não, continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Sabia disso? As pessoas não gostam de ouvir isso. Elas gostam de ouvir só assim: venha para o Deus que vai te abençoar. E nós pregamos isso, não pregamos? O quanto Deus tem nos abençoado e vai nos abençoar, vai continuar nos abençoando. Tudo isso nós proclamamos aqui com muita alegria, não é? Mas nós proclamamos uma verdade completa. Não queremos só algumas bênçãos, nós queremos o Deus da bênção.
Porque o Deus da bênção vai nos tirar do lamaçal do pecado, vai nos salvar de uma geração perversa, vai tirar a natureza que nós temos, que de maneira natural ela é má, perversa e pecaminosa, diz a Escritura Sagrada. Então, essa velha natureza precisa ser extirpada. E Deus tem que colocar uma nova natureza. Uma natureza cheia de amor, de bondade, de verdade. Ah, mas eu sou bonzinho, pastor, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Não, mas tem muita coisa que você nem acha que faz, mas na verdade você faz. Então você precisa mudar. Cada um de nós precisa experimentar Jesus e ter uma mudança completa. E ter uma mudança de rumo, ter uma mudança de eixo na vida. A mensagem continua sendo essa: salvem-se desta geração perversa. Agora tem muita gente que já desistiu de pregar sobre isso, tá bom? Só prega assim: você vai ter bênção, você vai ganhar mais dinheiro, você vai isso, vai aquilo. Mas nós precisamos continuar proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa e gloriosa luz. E juntamente com ele nós vamos ter também todas as bênçãos sendo acrescentadas, ok? Todas as bênçãos. E também as bênçãos financeiras. Elas vão ser acrescentadas, tá? Tudo vai ser acrescentado, mas precisa de salvação. Precisa de mudança. Precisa mudar de reino. Precisa sair do reino das trevas e ir para o reino da maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Aleluia! Você quer viver nesse reino? Então repete comigo: eu quero viver no reino da maravilhosa e gloriosa luz do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. É nesse reino que nós temos que viver. É nesse reino que nós temos que permanecer. Porque não adianta entrar, ficar um tempo e depois tchauzinho, ok? Tem aqueles que fazem isso, tá? Experimentam, são abençoados, obtêm até bênçãos, curas, né? E resultados, e depois, se mandam, não querem mais saber das coisas de Deus. Talvez voltem se tiverem uma grande tragédia na sua vida para fazê-los voltar. Para que isso? Para que esta perda de tempo, para que esse entendimento errado? É para entrar no reino de Deus e nele permanecer. Diga, permanecer. Diga, eu vou permanecer até o final, até a volta de Jesus, porque Jesus voltará, vai buscar a sua igreja. Quando é que ele vai voltar, pastor? Os discípulos perguntaram para ele depois que ele ressuscitou, sabiam? Perguntaram para ele já tinha ressuscitado, já viram ele ressuscitado já. Falaram, mas quando que vai restaurar o reino aqui em Israel? Ainda estavam pensando só em Israel, ainda não tinha entendido que era para o mundo inteiro, né? Ainda estavam pensando só em Israel. Então quando é que vai ser então a restauração, né? Dá a data aí para nós, mestre. Aí ele falou, não, mas isso aí não compete nem a mim aqui falar nada disso com você, isso aí é com o Pai. Ele é que sabe os tempos, as épocas, isso aí compete a ele, não compete a mim aqui. E ele não respondeu. Ele não respondeu, tá? É aquele tipo de pergunta que Deus não responde. Qual vai ser a data? Deus não responde. Mas não tem um monte de cálculo de qual é a data provável? Tá aí, já fizeram bastante cálculos, né? E nenhum cálculo que deu a data definitiva deu certo, né? Que esse ano tal é o ano que Jesus volta. Não deu certo nenhum cálculo até agora, não é verdade? E não vai dar, porque Jesus já falou que não competia isso, nem ele ia informar isso para os discípulos depois de ressuscitado. Isso compete ao Pai. No momento certo vai acontecer, vai ocorrer, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Os que estiverem vivos serão trasladados diretamente. Os que já morreram em Cristo, né, vão ressuscitar o seu corpo, vão todos, né, serem transformados. Como diz Paulo, transformados seremos todos. Todos. Então tudo isso vai ocorrer. Tudo isso vai ocorrer. Mas não vai ser dada a data para ninguém. Tá? A gente sente que está cada vez mais próximo, não é? A gente sente. Nós vivemos tempos difíceis, né? E percebemos que está cada vez mais próximo. Mas nem por isso, né, dá para ficar chutando data.
Nem por isso dá para estar dizendo, né? Agora eu tenho certeza que, né, vai ser no máximo em tantos anos. Não dá para dizer isso. Deus não nos deu essa certeza, tá? Não compete isso a nós. Compete a nós aguardarmos e sermos como uma criança, né? Humilde diante da palavra e aceitar aquilo que a palavra diz. Amém, Jesus? Tá? É ter essa atitude, né? Essa atitude como uma criança tem, tá? Esta que deve ser a nossa atitude. Então, salvem-se desta geração perversa. Não faça parte dela mais. Aí depois você vai pregar e testemunhar para que outras pessoas que fazem parte desta geração mudem de Senhor. Saiam debaixo do Senhor pecado e entrem debaixo do Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso não vai acontecer automaticamente, tá? Tem que haver uma decisão da sua parte. 41 vai falar isso. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Quem é que foi batizado? Os que aceitaram a mensagem. Percebe? Ah, mas não foram todos que estavam ali? Todos os que aceitaram a mensagem. Tá? O texto faz questão de dizer isso. Então, tem que ter uma atitude da nossa parte? Tem. Tem que aceitar a mensagem. E aceitar a mensagem não é aceitar de boca, é aceitar realmente de coração, de entrega, é por entrega. É fazer de tudo para entrar no reino de Deus. Diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Diz que aquele homem que encontrou, né, soube de um tesouro ali num determinado terreno, o que ele fez? Fez de tudo para comprar o terreno, para ele achar o tesouro que tinha naquele terreno. Então Jesus estava ensinando que o reino dos céus era semelhante, né, àquela história ali, tá? Eu tenho que dar valor. Eu tenho que fazer de tudo para entrar e permanecer. Tem gente que não quer entrar, tem gente que entra, fica por um tempo e sai fora. Tem gente que não permanece, tá? Tudo isso é um problema sério, grave, muito grave. Não pode ser assim. Tem que entrar para valer e permanecer, tá? E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram acrescentadas, tá? Mas antes o que aconteceu? Salvai-vos desta geração perversa. Aceitem a mensagem. Teve isso antes, tá? Tem gente que só fala na parte final. O Espírito Santo salvou tantas vidas, não é? Olha, é Ele que acrescenta, não é? É Ele que acrescenta, claro. Mas Ele nos traz a mensagem e essa mensagem precisa ser aceita. Precisa da nossa participação nesta questão. Tudo o Senhor já fez por nós. E nos apresenta já um pacote completo da sua graça. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que dizer: eu quero, eu entendo, eu preciso mudar, eu quero sair da minha vida de pecado, eu quero sair disso, e eu preciso da graça de Deus. E como preciso? Uma graça abundante, que vai me justificar, que vai me santificar, que vai me glorificar, que vai me transformar numa nova criatura. Amém, Jesus? Tá? Então, queridos, nós não podemos baratear a graça de Deus. E temos que entendê-la cada vez mais. E o Espírito Santo age poderosamente, de maneira eficaz. Mas eu preciso, né, entregar de verdade, tomar posse de verdade. Eu preciso crer de fato na promessa. Tem muita gente que fala: eu creio. Aí saiu da porta para fora aqui, né? Primeiro problema que tiver, ela já não está crendo mais em nada. Ué, mas que creio é esse? Que dubiedade é essa? Não pode ser assim, tá? Então você vai dizer agora: eu não sou assim. Eu sou aquele que entrou no reino para ficar.
tá? E se alguém aqui repetiu aqui, não tinha certeza se tinha entrado ou não, ótimo, porque declarou que entrou no reino de Deus. Declarou que precisava do reino de Deus. Declarou que precisava de mudança. Amém, Jesus? Então, precisa isso, tá? Precisa isso. E por isso a fé é sempre confirmada, ratificada. A gente sempre repete, e renova, e renova, e renova. Por quê? Porque é uma tendência humana, né? Estou aqui ó, com tudo, estou aqui, tal, aí vai acontecer um monte de problemas, aí vai, né? Daqui a pouco já esqueceu tudo. Pode ser assim ou não? Não pode ser assim. Acontece isso muitas vezes? Acontece, mas não é para acontecer. Não é para acontecer, tá? Mas é normal, né, pastor, oscilar, né? Tá muito bem, tá muito ruim e tal. Não, oscilar em termos da salvação em Cristo não é normal, não. Tá? Tem momentos que você está, né, mais chegado no trono, tem momentos que você está menos, tem momentos que você esquece, se distrai. Isso sim acontece, esse tipo de oscilação acontece, mas não oscilação na obra principal de Deus, muito menos na presença do Espírito Santo em nossas vidas. Isso não é para oscilar, tá? Eu estou muito bem com o Senhor, agora eu estou descrendo de quase tudo, para não dizer tudo. Não, espera aí, não é bem assim, tá? Mas eu estou passando por uma crise. Lembra de onde você foi tirado. Você vai sair da crise rapidinho. Lembra de onde você foi tirado, tá? Você vai ver que você vai ultrapassar rapidamente por essa crise e vai de novo se sentir nas regiões celestiais em Cristo Jesus, tá? É assim que funciona, tá bom? É assim que funciona. Porque senão, né, daqui a pouco uma fé operosa vira o quê? Uma mera religiosidade. E religião o mundo tem muita. O mundo não tem muita religião? Tem muita religião, muitas manifestações religiosas. A maioria das pessoas crê em alguma coisa, né? Crê em algo divino, algo sobrenatural, não é? Uns creem num Deus só, outros creem em muitos deuses, né? Muitos creem em vários intermediários. Tem todo tipo de crença e de religião no mundo afora, todo tipo. Mas nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, tão ansiosas e tão deprimidas como no mundo de hoje. Nunca se sentiram tão assim. Nunca teve tanto suicídio de adolescente no mundo. E não é só aqui no Brasil, não. Tá? Tem muita notícia que é abafada, tá bom? Muita notícia é abafada. Tá? Tem cristão sendo perseguido, tem a cabeça cortada assim, mas chega pouco essas notícias, tá bom? Chega pouco essas notícias. Não dão, tá? Não dão, tá? Igrejas queimadas, não dão muita notícia. Dão assim, né? De vez em quando vem, né, uma notícia assim, né? Tal. Mas não se dá muita atenção a isso não, tá bom? Não há interesse de ficar mostrando isso, tá bom? Mas muita coisa tem acontecido, muitas vidas têm sido ceifadas pelo inimigo, muita gente é vítima de violência todos os dias, no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil não, no mundo inteiro acontece isso, lugares considerados assim, né, tranquilíssimos, têm tido casos horríveis, tem acontecido coisas que, né, não se imaginava que ainda pudessem acontecer ali, e estão acontecendo. Pessoas que têm todos os recursos materiais, mesmo assim estão se matando. Pessoas que não querem mais nem constituir família. Tem países aí que estão decrescendo a sua população e muitos não querem nem mais saber de família, casamento, filhos. Não querem mais saber disso não. Não querem mais cumprir o projeto eterno de Deus. Que o dinheiro que eu tenha seja para o mínimo de pessoas possível. Para que eu vou ter trabalho? Senão como é que eu vou conseguir continuar viajando bastante? Se eu for ter família, eu vou gastar muito, vou ter muito trabalho. Eu quero é viajar, quero curtir a vida. E tem muita gente que só pensa nisso, porque a vida dela está somente nisso. Somente nisso. Não quer mais ter família, tá? No Japão, grande parte dos homens já desistiu de constituir família, sabiam disso? 40% dos homens não querem mais casar. Não querem casamento, tá?
40%. Tá? Não quer mais. Não quer constituir família, não. Se você não quer ter uma esposa, ter filhos, eu não quero esposa e nem filhos. Não quero nada. Tá? Não quero nada. Tá? Coisa está terrível. Tá? Coisa está terrível. Não quer mais cumprir o projeto de Deus. Não quer mais cumprir. Tá? Filho, se for para ter um só, e olhe lá. De preferência nenhum, ou então no máximo, se não tem jeito, é um. Não quer mais ninguém passar disso. Não quer passar disso. Por questões as mais variadas. Né? Então, não é assim que Deus concebeu. Deus concebeu uma família. Deus quer viver em família. Deus quer nos ver em família. É isso que o Senhor quer. Amém, Jesus? Então, naquele dia, o Espírito Santo acrescentou 3.000. Mas antes eles aceitaram a mensagem. Aceitaram a mensagem que aquele que foi morto, ressuscitou. E aquela morte, aquela ressurreição, estavam agora, então, gerando efeito sobre a vida deles. E eles também iriam morrer e ressuscitar com Cristo. Mas experimentando arrependimento verdadeiro e se salvando de uma geração perversa. Tá? Eu já ouvi gente que fala assim, nossa, mas falando assim, né? Então está chamando as pessoas de perversas. Não é chamando individualmente ninguém de perverso, né? Estamos falando no geral, não é? No geral, uma geração, não é? No coletivo, correto? Não é nada individual para ofender ninguém, né? Falar você isso, você aquilo, não é nada disso. Mas nós precisamos proclamar essa virtude. Precisamos continuar proclamando esta virtude até a volta de Jesus. Glória a Deus. E todas as bênçãos não são acrescentadas. Todas as bênçãos são. Então, vamos repetir de novo o versículo tão conhecido. Buscar em primeiro o e toda a sua e as demais coisas acrescentadas. Que coisas? Todas as coisas, todas as bênçãos, todas as ferramentas, tudo que for necessário. Amém, Jesus? Tá? O Senhor vai prover. Creia, creia. Ah, mas teve uma vez aí que o Senhor não proveu o que eu precisei aí. Será que você orou? Será que você creu? Será que você te entregue realmente na presença do Senhor? Porque se você entrega, tem solução. Se você entrega, Deus faz de alguma maneira. Pessoas que nem chegaram a falar da sua necessidade, porque creram e não ficaram reclamando, receberam provisões milagrosas de gente que bateu na sua porta para trazer a provisão. E a pessoa ainda disse, não sei como, mas senti no meu coração aqui que eu tinha que vir aqui ajudar você. E nem sabia do que estava acontecendo. E estou aqui para te ajudar e trouxe aqui essa compra para você. Eu já vi muitos testemunhos, viu, a respeito disso. E a pessoa não ligou para ninguém, não pediu nada para ninguém, tá? E estava simplesmente tudo vazio, não tinha nada em casa, tá? Não é que tinha alguma coisa, né? É nada mesmo, tá? E teve a provisão de Deus, tá? E teve a provisão milagrosa de Deus, tá? Porque Deus vai suscitando as pessoas, o Espírito Santo vai colocando, né, no coração, né? Vai lá e faz isso, tá? Você já sentiu incômodo em relação a alguma pessoa assim que você não estava pensando nela, de repente vem o pensamento nela? Fulano de tal, e te dá até uma agonia assim. Já aconteceu isso? Então, o que você vai fazer? Orar. Ora por esta pessoa. E se o Espírito Santo tiver alguma coisa a mais, né, para colocar no seu coração, fica atento, né? E procura saber, né, se alguma coisa está acontecendo e se tem alguma necessidade a ser suprida, não é? Não é à toa. Não é à toa, a gente acha que tudo é coincidência. Ai, tudo é da minha cabeça. Não, ora a Deus, ora ao Senhor para Ele mostrar, né? Se é só algo que passou na sua mente mesmo, que não tem nada a ver, né? Ou se é algo dele, ok? Se for algo dele, Ele vai confirmar, tá? Mas às vezes tem algo sendo dito, né? E você não está prestando atenção também, né? Ah, isso aqui não é nada, isso aqui, né? Mas às vezes, né? Às vezes tem pessoas que faz anos que você não vê, nem lembra dela, não é?
nem tem falado dela. E de repente vem assim, pim, né? Aquela pessoa, não acontece isso às vezes? Fala, ué, hoje lembrei dessa pessoa aqui, né? Será que é à toa que você lembrou? Né? Sabe o que eu faço? Eu já oro por ela. Independente de qualquer coisa. Tá bom? Independente de qualquer coisa. Eu já oro por ela. E se tiver que algo mais ser acrescentado, o Espírito Santo vai acrescentar. Mas para viver no Espírito tem que antes aceitar a mensagem. Você aceita nessa noite a mensagem? Quem aceita, diga, eu aceito a mensagem. Ela é para mim. Ela é para a minha vida. Eu vou viver essa mensagem. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio na sua morte. Na sua ressurreição. Eu morri para o pecado. E eu nasci para Deus. Sou uma nova criatura. E eu tenho o dom do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. É isso. Amém, Jesus? Isso reconforta. Tá? Isso sustenta. Isso faz uma igreja caminhar. Né? Isso traz alegria. Né? Nos faz querer prosseguir. Né? É isso que vai fazer toda a diferença. Aleluias. Glórias a Deus. Amém? Fique em pé comigo agora nesse momento. Fique em pé comigo. Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia.